Vamos lá, Caião, eu tenho 16 anos, um garoto. Ele fala assim: eu tenho problemas espirituais e psicológicos desde criança. Fui para a igreja evangélica e melhorei. Mas depois piorou com problemas espirituais. Espiritualmente ele piorou quando entrou na igreja. Problemas psicológicos, ele tem aquele impacto do triunfalismo. Você entra, primeiro dia que você entra num culto, o que você está ouvindo ali? Até gay tem cura. Tudo tem cura na hora que você bota o pé na igreja. Tudo. As promessas são: você vai prosperar, vai virar isso, você é cabeça e não é cauda, eis que te vejo, e vão mandando profecias. E o cara vai surtando, mas semelhantemente a paixão é uma manifestação química de euforia. Aí, se o sujeito é bipolar, vai chegar a hora em que o estímulo eufórico vai dar lugar ao down, da depressão. E aí ele vai se assustar. Quer ver? Ele vai saber. Primeiro ele chegou e disse: bom, encontrei, estou curado. Aí quando ele entrou na mesmice e viu que aquilo era só triunfalismo, só supremacismo oral, só falastrice, exagero em nome de Deus, cheios de mentiras para a glória de Deus, é o que estava acontecendo. Quando ele vai caindo em si, a depressão o assola e o abisma profundamente. E aí, meu querido, o segundo estado desse indivíduo é muito pior do que o primeiro, disse Jesus. Ou seja, ele teve um impacto, se sentiu mais ou menos psicologicamente arrumado pelo impacto, mas era resultado da ignorância dele. Quando ele viu que nada tinha se estruturado, que tinha sido só um susto de euforia, e que a euforia era fantasiosa, era uma miragem, e o coração se abisma na depressão, é impossível que essa segunda condição, pós-religiosa, pós-igreja, não seja pior do que a primeira. É normal que seja assim. Jesus disse que seria assim. Ou você encontra o reino de Deus, a alegria eterna do Evangelho do Reino de Deus, de Cristo, não de esquemas, igrejas, homens, cultos, templos, formatações, configurações, doutrinações, controle, modos, usos, costumes, expressões exteriorizadas, personas desenvolvidas para atender ao consumo e à inserção comunitária. Isso tudo tem vida curta. A menos que você se torne um cínico, e mesmo sabendo disso, você vire um explorador dessa necessidade dos outros. Aí você vira um lobo vestido em pele de ovelhas, você vira um diabo humano, supostamente pastoreando os otários que precisam desse Deus absurdo nas mãos de gente doida e opressiva. Quando isso é descoberto, o abismamento depressivo é instantâneo e é profundo, e a menos que a pessoa de fato encontre o Evangelho, dificilmente ela sai disso aí, por exemplo, só com atendimento psicológico ou terapêutico, porque uma das piores culpas, essa culpa de ter sido tão otário em nome de Deus por tantos anos. Aí tem gente que fica com tanta raiva de si mesmo. Uns se tornam ateus de tanta raiva de si mesmo, ficam com tanto ódio de si que transferem para Deus, odeiam a Deus por causa de si mesmos, odeiam a Deus na sua própria idiotice. Outros se tornam aqueles alienados que se alienam do ambiente, mas vivem perturbados, se achando desviados e em culpa e ameaçados, em estado de latejamento aflitivo de dia e de noite. Há aqueles outros que, quando veem que aquilo tudo não passou de uma panaceia,
de fantasmagoria, de fumaça de gelo seco e não era nada, de avivamento de neon e nada de Deus, nem do Espírito de Deus, dizem: eu não tenho mais para onde ir, todas as minhas forças sucumbiram, eu não sei mais o que é verdade, e caem num abismo de depressão assolador. E a culpa é tão grande de que essas pessoas tenham permitido que isso acontecesse com elas, que não adianta ir a psicólogo nenhum, até que elas encontrem alguém que chegue e tenha consciência tranquila e em paz para te dizer o que eu vou te dizer aqui e agora. Em nome de Jesus, sem titubeio: meu filho, estão perdoados os teus pecados, as tuas burrices, as tuas incongruências, bem como estão perdoadas as tuas condições mentais confusas. Você está perdoado de tudo. Em nome de Jesus, acalma teu coração para que o equilíbrio e a sanidade sejam restaurados em ti a partir desse chão pacificado pelo perdão. Enquanto a gente não se perdoa porque sabe que está perdoado, todo o trabalho psicológico acontece no meio de conturbação, de angústia, de transferências variadas. A pessoa só começa a encontrar isenção para se tratar, para se abrir e para crescer para fora da sua condição adoecida ou ensimesmada, quando isso acontece a partir dessa declaração que estabelece uma plataforma, um chão, um fundamento de perdão. Aí você pode abrir a sua alma, conhecer a sua alma, saber que ela não será desprezada nem nos céus e nem no seu coração, nem na presença de ninguém que olhe com o amor de Deus. Mas não precisa de ninguém. Basta você na presença de Deus e você na presença de si mesmo. Quando você começa a fazer essa viagem a partir desse chão de perdão, tudo mais cresce como restauração, como recuperação, como recerebração. O Evangelho, quando entra na gente e a gente crê nele, ele restaura a mente, restaura a alma, restaura a psique, refaz sinapses ou cria sinapses neurais que nem existiam, vai estabelecendo condições de tranquilidade mental, de pacificação espiritual e psíquica, o que vai gerar uma crescente tranquilidade, de segurança interior que produz o bem-estar que decorre da certeza de que no amor de Deus nada muda. Pode mudar tudo à volta, mas o amor de Deus é inalterável em seu favor. Essa é que é a segurança, é nessa base que a gente constrói a vida, você entendeu? Então, filhinho, anda aqui comigo, anda aqui com a gente todo dia. Você vai entender e você vai crescer, eu tenho certeza disso. Porque isso já aconteceu com milhares e milhares e milhões, com você vai acontecer também. É só tocar Alice, depois ele vê, fica na paz. É que caiu o Instagram, ele está te falando isso. Mas e aí, Braulinho? Pois então, eu posso terminar de ler ele assim? Pode. Ele fala assim, ó, eu me sentia frio, gelado, tonto e achando que ia morrer. Ele apresenta um quadrinho de síndrome do pânico, para você ver. Tinha medo de dormir e quando tomo remédio, ele toma remédio, eu fico melhor. E quando me interno também passam todos esses pensamentos. Mas quando eu vou andando na rua, também vem medos de que alguém vá me pegar, que vai acontecer acidente, essas coisas. Quando eu não tô mal, Caio, quem fica é minha mãe e depois passa para minha avó esses sentimentos. Como vou achar a libertação para mim e para minha família? Eles criaram, eles desenvolveram um viveiro. Isso é um viveiro, é um caldo de cultura psicológica depressiva e entre eles ficou mais complexo ainda. Tem que saber quem é a geradora. Provavelmente seja a mãe, mas tem um gerador. Tá. Tem um gerador. Ele disse mãe e vó. Vó? Mãe primeiro, depois vó. Olha só, um cara numa família onde a avó é um ente bipolar de natureza
é um ente oscilante, ciclotímico, negativo, que esteja expressando isso o tempo todo, que criou uma cultura dessa natureza na mãe. E a mãe retroalimenta isso com a sua própria mãe. Gera um filho. E eles existem nessa cadeia. E o garoto absorve, cresce, é amamentado por esse leite. Sim, cara. É embalado no berço desse de negatividade. É formado por essas vozes negativas ao redor dele, de manhã, de tarde, de noite, ao teu redor. São pessoas que estão sempre afirmando que coisas ruins vão acontecer. Elas são profetisas de fenômenos ruins, de acasos, de visitações, de medos. São verdadeiras propulsoras de medo, irradiadoras de medo. O que você acha que acontece no ambiente dessa família depois de uns anos? Vocês entram em processo de alternância, isso que você falou. Aí, quando elas pioram, você melhora. É uma necessidade psíquica melhorar para que isso tudo não se abisme. Aí, quando você cansa de ter melhorado, o que acontece é que elas veem que você já não está mais aguentando segurar a onda delas e alguém entra no revezamento. A mente é cheia de truques e vocês fazem um revezamento angustioso de dependência e codependência, e quase com certeza não foi você que emanou isso para sua avó e para sua mãe. Isso vem na hierarquia das gerações. Isso é cultura. E no seu caso, ela vai se agravando porque as gerações mais novas, que são constituídas por esses fundamentos negativos, por essas enfermidades do pensar, por essa produção evocadora de perigo o tempo todo, as gerações que vão sendo criadas, as mais novas, vão ficando cada vez mais frágeis, mais esmagadas. E você tem que quebrar isso, meu filho. Eu não sei qual é a idade dele, ele falou? Ele tem 16 anos. É novinho. É um garotinho. Não dá nem para te dizer que tinha chegado a hora de você ir para outro lugar. Ainda não. Não dá ainda. Você tem que estar aí, mas você tem 16. que, tipo, se mudar mentalmente daí, entendeu? Precisa se mudar mentalmente daí. Se você mesmo não proteger sua mente dessa cultura de negatividade, ela vai te engolir e destruir o teu futuro. Você tem que combater esse bom combate. Escreva aí, meu filho, no meu portal, alguma coisa como cultura mental negativa. Cultura mental negativa. Enquanto isso, pensa numa outra alternativa, Braulinho. Cultura mental negativa. Hein, Gabi? Gabi já mandou. Aí, dei 9. Isso. Ou então, olha aí, as arquiteturas da mente azarada. Diagnóstico do azar e a proposta de libertação sem imposto. Diagnóstico do azar. E a segunda parte, quebrando a quebra de maldições. Tá tudo As aí, malditas maldições inventadas pelos pastores do medo. E tem outras coisas. Por exemplo, escreva também aí, se você quiser. Eu pus pessimismo, cara. Pode botar pessimismo, mas o Gabriel, 94. você pessimismo achou quanto? 94. Mas o problema dele é mais do que ser pessimista, é uma cultura negativa. Escreva aí dependência e codependência. Sim. Dependência e codependência, por favor. Conseguiu, Gabizinho? Codependência. O meu aqui deu um registro. De dependência Mas e a do Gabi, codependência? Tem alguma coisa errada aí só no motor. codependência. Só codependência? Vamos ver. Só... Deu aí o quê? Se escrever dependência vai dar milhares. Mas eu quero uma coisa, dependência psicológica. Sim. Dependência psicológica. Conseguiu?
Psicológica. Vamos lá. Dependência 78, psicológica, cara. 78, Gabizinho, Caião. meu amor, bota aí pro pessoal ver. Dependência psicológica, 78. E o que travou lá dentro? O meu também travou aqui na hora que eu tava indo junto com ele, mas já voltou o meu. Então, dependência psicológica e outras coisas assim, Nessa poderia linha. ficar sugerindo. Agora, se você tiver meios de acionar a minha irmã, Ana de Araújo, para ela conversar com você no Skype, ela manda um e-mail para ela, o e-mail está aí, você está vendo. Escreva para esse e-mail, combine com ela vai atender você no Skype para te dar umas orientações. Agora, olha só, escreve aí no meu portal Fé e a Vitória sobre o Medo. Porque um dos grandes problemas dele agora é medo. Ele está esperando pirar a qualquer momento. 73. 73, Fé e a Vitória sobre o Medo. Ou então, medo de ficar louco. Medo de ficar louco. Que está te assolando. Bota aí, Gabi. 211. Olha só, meu filhinho, tá bom? Vai lá e anda com a gente, tá? Maravilha. Só tem 16 anos, é um netinho, um garotinho, caçulinho. bonitinho. Fica aqui comigo, tá? O convite do vovô. Vamos lá.